Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós continuamos a falar da Revolução Francesa. Vamos lá? Então, seguido os primeiros acontecimentos, a queda da Bastilha, a formação da Assembleia Constituinte, temos aí novas fases, novas organizações. A Convenção Nacional, que dura de 1792 a 1795. A gente tem aí uma configuração. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a República. Os jacobinos eram a maioria nesse novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta também foi executada, ela teria o mesmo destino. Intensamente, internamente, as opiniões divergentes de como deveria ser conduzida a Revolução começavam a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Dentro desses revolucionários, existiam basicamente dois grupos, Os girondinos, representantes da alta burguesia, que defendiam posições moderadas, e a monarquia constitucional. Ou seja, haveria pouca mudança nessa configuração dessa nova revolução. Só a burguesia seria incluída aí nas tomadas de decisões, seria parte da vida pública, diferente do que funcionava lá no regime do absolutismo francês. Por sua parte, os jacobinos eram representantes da média e pequena burguesia, constituía o partido mais radical, sob a liderança do Maximilien Robespierre, queriam a instalação de uma república e um governo popular. Existia aí também um terceiro grupo chamado de montanheses, que era um pessoal um pouco mais neutro, que não se... No popular não fedia nem cheirava. A gente tem aí, entre esses dois grupos, uma formação que hoje dá origem à política atual, que a gente chama de direita e esquerda, Os jacobinos ficavam mais à esquerda da Assembleia e os girondinos mais à direita. Então, dessa configuração aí, da formação da Assembleia lá francesa, é que vem a divisão política de hoje, de esquerda e direita, com a esquerda alinhada mais a transformações radicais, mais sociais, e a direita um pouco mais moderada. Durante esse período da Convenção Nacional, existe um ano, especificamente, que foi chamado de terror, de 1793 a 1794. Esse período, esse ano, foi extremamente violento. As pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias, de irem contra os ideais da Revolução Francesa, eram condenadas à guilhotina. Esse período ficou conhecido como terror. Isso foi possível graças à aprovação da Lei de Suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixarem seus conventos. Aqueles que se recusavam jurar a Constituição Civil do clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados ali no Rio Loire. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como o voto universal e não censitário, ou seja, acabaria aquele voto onde a pessoa precisaria ter o mínimo de renda, uma certa quantidade de dinheiro para votar. Ou seja, seria um voto popular, universal, para toda a população, independente da sua condição financeira. O fim da escravidão na colônia, que acabaria com a escravidão africana nas colônias francesas. O congelamento no preço dos produtos básicos, como o trigo, que reduziria os impactos daquela crise de produção existente lá, pré-Revolução Francesa, e daria uma equilibrada na questão da miséria. A instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Na fase do diretório, a gente tem uma duração de 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia. Ou seja, os girondinos ascendem ao poder.
Recebe esse nome pois eram 5 diretores que governavam a França. Inimigos naturais aí dos jacobinos, né? Seu primeiro ato foi revogar todas as medidas que eles haviam feito durante a sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos acabaram atraindo a antipatia da população a anular, por exemplo, o congelamento dos preços. Vários países como a Inglaterra e o Império Austríaco, né, ameaçavam invadir a França, né, a fim de conter os ideais revolucionários. Não existia interesse das outras monarquias absolutistas ou da Inglaterra, que já era aí uma monarquia parlamentar, que esses ideais, né, de revolução, né, as ideias republicanas se espalhassem pelo resto da Europa. Por fim, né, a própria França, a fim de conter os ideais revolucionários, né, a própria família, né, real, o que sobrou aí da nobreza, né, que estavam ali no exílio, buscaram ali se organizar, né, nesse exílio, formas de restaurar, né, o trono, a monarquia francesa. Diante dessa situação, né, o diretório recorre ao exército e na figura do jovem general Napoleão Bonaparte para conter os ânimos, né, aos inimigos. E aí, dessa maneira, Bonaparte dá um golpe, né, o 18 de Brumário, onde instaura um consulado, né, que é um governo mais centralizado, que traria paz ao país por alguns anos. É importante considerar algumas questões. Lá durante o período do terror, a gente tem algumas medidas, né, e alguma radicalidade exacerbada, principalmente aí pelo Robespierre, né. Grandes nomes da Revolução acabaram sendo executados, né, como o Danton, e no final das contas, o próprio Robespierre, né, acabou sendo visto com muita desconfiança, né, acabou sendo visto como um tirano pela maioria do povo, né, que acabava de se livrar ali da tirania, do absolutismo, para cair nas mãos de um outro tirano, né, num período de terror extremo, extrema sanguinolência, né, extrema violência vivida ali pelo povo francês. Em relação às medidas adotadas, percebam que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Ela tem uma grande participação popular, uma grande abrangência e, claro, representava, né, uma vitória, né, um grande avanço aí em relação aos direitos, né, às conquistas populares. Mas, né, medidas como, por exemplo, o fim da escravidão nas colônias impactavam diretamente, né, a questão da economia, porque a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de uma colônia brasileira, era muito lucrativa porque você não pagava por essa mão de obra. O escravo era uma coisa, né? Era um bem de produção. Você não tinha que pagar salário. Então, essas medidas acabam afetando lá o lucro, né? E no período do diretório eles acabam sendo, né, revogados e também acabam atraindo a antipatia popular. Então você percebe que a revolução entra numa fase de instabilidade até, né, chegar na figura do Napoleão Bonaparte, né, que assume ali a questão, no fundo, o consulado, e a gente entra numa outra fase, né, de uma outra expansão nessa revolução. As consequências dessa Revolução Francesa, a gente tem aí, né, em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime, né, do absolutista, ela perde seus privilégios, né, liberta os camponeses dos laços que prendiam os nobres, né, aquela herança feudal, né, desaparecem as amarras, né, que limitavam as atividades da burguesia e cria-se um mercado de dimensão nacional. Essa revolução, ela foi alavancada, né, a alavanca que leva a França do estágio feudal para o capitalismo, né, para o pré-capitalismo. Mostra que a população era capaz de condenar um rei. E, igualmente, instalou a separação dos poderes e a Constituição, uma herança, né, deixada para várias nações do mundo, inclusive hoje, né, a gente se baseia ainda nessa ideia de separação dos poderes. Em 1799, a alta burguesia alia-se, né, ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. E a sua missão era recuperar a ordem, né, e dar estabilidade ao país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los aí das manifestações populares. Por volta de 1803, né, a gente tem início aí as guerras napoleônicas, os conflitos, né, revolucionários aí, imbuídos dos ideais das revoluções francesas, que teve como protagonista o próprio Napoleão.
E aí a gente vive aí períodos, né, como que afetam diretamente a história mundial, como a história do Brasil, por exemplo, né, das expansões napoleônicas, né, o bloqueio continental, né, que declara aí guerra à Inglaterra, né, e prevê a invasão de todas as nações que compactuem aí com a Inglaterra. Nesse período a gente tem aí a vinda da família real do Brasil, que acaba acelerando a independência do mesmo. Mas isso são assuntos para outras aulas. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Como terror, entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, um instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. Assinale a alternativa que expressa as características do período do terror da França. Letra A. Qualquer pessoa suspeita de contra-revolucionário poderia ser presa e até mesmo guilhotinada. Letra B. Apesar da atmosfera de medo decretada por Robespierre, as garantias constitucionais de julgamento foram mantidas. Letra C. A situação caótica entre os jacobinos e os girondinos fizeram que estes últimos decretassem o estado de terror. Ou letra D, os anos de terror não foram tão rigorosos, apenas a propaganda, né, dos contra-revolucionários que espalhou essa fama injustificada. Pensando aí um pouquinho na resposta, que é a letra A, né? Qualquer pessoa suspeita de contra-revolucionário poderia ser presa e até mesmo guilhotinada, né, através da lei de suspeitos, né, que foi aprovada nesse período. Vamos lá, mais uma questão. A burguesia estava se tornando economicamente relevante na França nos anos pré-revolução, mas não via esse mesmo crescimento acontecer com o poder político. Anthony Barnave, né, um dos nomes mais importantes da Revolução, disse que certo momento que uma nova distribuição de riqueza pressupõe uma nova distribuição do poder. Esse momento histórico vivido pela burguesia pode ser resumido na seguinte opção. Letra A, alternância entre os partidos políticos. Letra B, equilíbrio de forças políticas. Letra C, luta de classes. Ou letra D, divisão do poder. Vamos lá, botando a cabecinha para funcionar, pensando um pouquinho, qual seria a resposta. E a resposta correta é a letra D, né? A divisão do poder. A gente tem aí os ideais da revolução botada em prática, né? Aonde, né, a burguesia assume aí um papel predominante, né? E nos primeiros anos a gente tem aí ela ganhando voz, né? Lá com as assembleias, né? Primeiro com a monarquia constitucional, depois a fundação, né? Aquele primeiro período ali da República Francesa, e a gente vê, né, um momento onde a ascensão da burguesia ganha força política. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!